Bem-vindo ao canal do Eduardo Viegas. Finalmente você vai aprender sobre os 9 dons do Espírito Santo e você vai aprender como eles funcionam, quais você tem e como ativá-los na sua vida. Fica até o final do vídeo e você vai sair desse vídeo querendo aprender ainda mais e utilizar esses dons em função do reino de Deus. Cada denominação ou igreja tem a sua visão sobre os dons espirituais. Algumas são mais conservadoras. Algumas são menos dependentes de um grau de risco, de um grau de coragem, talvez, ou de um grau de se expor ao ridículo. Eu vou te explicar isso melhor ao decorrer do vídeo. E algumas visões são visões mais carismáticas, mais avivadas, mais despojadas, e cada um tem uma visão diferente. Alguns uma visão equilibrada. Existem os cessacionistas que acreditam que os dons do Espírito Santo cessaram, esses dons não existem mais, eles foram para o tempo da igreja, o tempo antigo. E existem os continuistas que acreditam que os dons ainda existem e eles funcionam, eles estão aí para nós usarmos para o reino de Deus. 1 Coríntios 12, a base do nosso texto, é a base dos dons espirituais. Se você for ler ali a partir do versículo 4, 5 e 6, está escrito bem assim: e a diversidade dos dons, mas o Espírito é o mesmo. E o versículo 5 diz: e a diversidade dos ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E o versículo 6: e a diversidade de operações, mas é o mesmo Deus. Então, os dons são do Espírito, os ministérios são do Senhor, Jesus, e as operações são de Deus. Então, são 9 dons do Espírito, são 5 ministérios de Jesus, que está lá em Efésios capítulo 4, e são 8 operações de Deus, que está ainda aqui no capítulo 12 de 1 Coríntios. Então, os 9 dons do Espírito Santo e as 8 operações estão aqui contidas no capítulo 12 de 1 Coríntios. E, reformulando mais uma vez, os 5 ministérios está lá em Efésios capítulo 4. Bom, e no versículo 8 lá está falando: e o Espírito deu a uns a palavra de sabedoria. A palavra de sabedoria, para algumas pessoas, é você ter mais sabedoria para explicar a alguém, ajudar alguém, ou explicar alguma coisa a partir da palavra de Deus, ou você ser uma pessoa mais sábia, mas não é isso. Os 9 dons são divididos em 3 dons para 3 categorias. Uma categoria é os dons de revelação, a segunda categoria é os dons de fala, e a terceira categoria é os dons de poder, ou nós podemos chamar de olhos de Deus, nós podemos chamar de boca de Deus e mãos de Deus. Eu te falo com um pouco de propriedade. Eu basicamente funciono ou opero pela dependência do Espírito Santo em pelo menos 5 ou 6 dons desses que eu vou te explicar, nas quais eu tenho um conhecimento pequeno, porém prático a respeito deles, porque eu busquei, o Senhor capacitor e o Senhor foi dando experiências com ele. Então eu posso te explicar isso, liderando jovens há alguns anos e alguns ministérios, ministério de intercessão, louvor, eu posso explicar o funcionamento prático deles e o resultado disso na vida das pessoas também. Palavra de sabedoria, na realidade, não é você ficar mais sábio ou mais inteligente. A sabedoria é uma coisa acessível para todo mundo. Você vai em Provérbios, você lê, você aplica a sabedoria na sua vida, a sabedoria da Bíblia, a sabedoria milenar, você pede ao Senhor. O Tiago diz que você pode pedir sabedoria a ele e ele vai te dar sabedoria, porque a todos dá liberalmente, e o Senhor tem prazer em dar sabedoria aos seus filhos. Mas você percebe que existe o dom da palavra de sabedoria, a mesma coisa que existe aqui o dom da fé. O dom da fé, ele faz parte da categoria de dom de poder. Se a fé, por exemplo, Jesus falou, se você tiver fé como um grão de mostarda, poderia dizer a este monte, lança-te para lá e ele vai. Então, a fé é acessível para todo mundo, mas aqui ela está caracterizada como um dom. Então, se a palavra de sabedoria e a fé está caracterizada como um dom, então é mais do que só algo acessível para todo mundo. Dom significa presente, dom significa dádiva, dom é uma ferramenta, é algo que é utilizado em prol do reino de Deus. O dom não é para a gente, o dom é para as pessoas. Só existe um desses dons que é um dom para a gente. A palavra de sabedoria, na realidade, é um dom de revelação. Então, como funcionam as revelações do Espírito Santo? Ele fala no teu espírito. O Espírito Santo, ele está dentro do teu espírito e ali ele entrega os dons a você e ele usa você dentro desses dons que lhe foram confiados. A palavra de sabedoria é uma revelação. E que tipo de revelação? O Senhor fala no teu espírito um tipo de solução ou um tipo de direção para um problema de alguém. Então, por exemplo, veio a mim uma pessoa que estava com um problema no casamento. E aí, a instrução para elas não foi apenas um conselho normal, um conselho que o Senhor me deu uma sabedoria normal para dizer, olha, vocês podem buscar ajuda,
vocês precisam de um psicólogo, não foi nada de algo dando para eles um conselho, não é isso. A palavra de sabedoria é na hora uma revelação que o Senhor dá para eles seguirem uma direção. Olha, vocês precisam fazer um jejum de 7 dias relacionados a isso aqui, porque isso é um tipo de casta demoníaca. Então existe uma palavra de sabedoria. A palavra de sabedoria pode ser um sonho que mesmo você mesmo tem a respeito de uma situação que alguém está vivendo e é uma solução, uma direção para ela fazer que vai funcionar na vida dela. É a palavra de sabedoria. A Ananias, no livro de Atos, quando Saulo ele é convertido por Jesus, Ananias ele recebe uma direção. Olha, você vai até Saulo, você vai impor as mãos sobre ele e o Espírito Santo vai vir sobre ele. Então eram coisas que ainda não aconteceram e eram um direcionamento para coisas que iriam acontecer. Então isso não é uma profecia e também não é uma palavra de conhecimento. Eu vou explicar o que é uma palavra de conhecimento já já. Não era uma coisa passada, não era uma coisa necessariamente presente, era uma coisa que você deveria fazer. É algo prático que deve ser feito para a resolução de um problema. Isso é uma revelação dada para você falar a alguém. Essa é a palavra de sabedoria. Agora, o que é a palavra de conhecimento? Se a sabedoria é sobre um saber a respeito do futuro, o conhecimento é algo a respeito do passado e do presente. É um conhecimento que eu não poderia saber. A palavra não é o dom da sabedoria, não é o dom do conhecimento, é o dom da palavra de sabedoria, é o dom da palavra de conhecimento. Significa que a palavra ela é uma sentença em uma frase. O Senhor é o verbo, então ele te dá uma palavrinha. É uma revelação, é algo que você não poderia saber de formas naturais, algo que vem na tua mente, algo que você não está pensando, é algo que surge dentro de você. Isso é revelação, se chama revelação, você não poderia saber por meios naturais. É a rema, é uma palavra para explicar, rema é uma palavra original para explicar revelação. A palavra de conhecimento, ela é a respeito do presente ou do passado de alguém. Então, Jesus ele está lá com a mulher samaritana e ele diz, vai lá e chama teu marido e volta aqui. E a mulher diz, eu não tenho marido. E ele diz, é verdade o que disseste, porque tiveste 5 maridos e o que está agora com você não é teu. O que é isso? Palavra de conhecimento. Como Jesus poderia saber disso? Então ela disse, vejo que és profeta. Então os profetas, eles carregam, eles necessitam desses dons de revelação. Palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, discernimento de espíritos e também o dom de fala, ali que é a profecia. Se você quiser saber mais sobre vocações do profeta, do evangelista, coloque seu comentário aqui, que eu vou fazer vários vídeos a respeito dessas coisas, se você quiser, claro. E se inscreve nesse canal já para poder ir pegando mais sobre esse conteúdo, que eu tenho muito a compartilhar com você. E você pode aprender muitas coisas aqui nesse canal. A palavra de conhecimento é uma coisa que eu não poderia saber, mas eu sei, porque o Senhor colocou dentro de mim e isso faz muito sentido com aquela pessoa. Tem gente que não acredita nisso, mas isso é totalmente real, isso é a minha realidade, a realidade de amigos, de familiares, de pessoas que se convenceram, pessoas que não acreditavam, mas isso se tornou real na minha vida, se tornou real, de tal forma que as pessoas começaram a acreditar, porque não havia formas disso ser natural. Então, o diabo também revela, demônios revelam, mas não é o dom do Espírito Santo. Não é o dom do Senhor. O dom do Senhor, ele é uma revelação. O diabo só copia as coisas. Então, a palavra de conhecimento é quando alguém chega no local e eu estou olhando para aquela pessoa, então o Senhor fala, ela está com uma enfermidade na barriga e ela está sentindo dores há 3 dias e ela está passando mal. Põe as mãos sobre ela e a dor vai passar. Então você se aproxima da pessoa e pergunta, olha, eu senti... Eu acredito que você está com tal coisa e pergunta, isso faz sentido? Isso envolve risco, foi o que eu falei lá no começo. Risco envolve talvez se expor ao ridículo, porque você está aprendendo a escutar o Senhor, aprendendo a usar os dons. Então talvez você esteja se expondo ao ridículo. Talvez você não acerte 100%, você está aprendendo. Mas muito, se for uma inclinação do Senhor, vai fazer muito sentido. Como eu sempre pergunto, faz sentido? No começo, eu perguntava já com medo da pessoa falar, não faz sentido, nada a ver. Hoje eu já tenho certeza, porque a gente vai entendendo, a gente vai se habituando muito com o Senhor. A minha esposa esses dias orava por uma garota, ela orando, falou a palavra de conhecimento, aquilo que viu no espírito dela, e a menina virou para ela no final da oração e disse, quem te contou essas coisas? E ela mal conhecia a garota, mas é a revelação, algo que eu não posso saber naturalmente, e a pessoa vai até achar esquisito, como é que tu tá sabendo disso? Porque o Senhor sabe, é uma revelação. E existe o dom da fé. Como eu disse anteriormente, a fé é para todo mundo, né? A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Todo mundo tem fé. Tem pessoas que têm fé natural, tem pessoas que têm fé sobrenatural, tem pessoas que têm fé em si mesmo, que é a fé natural, né? E esse é o dom da fé. O dom da fé
é uma capacidade sobrenatural de crer confiadamente, crer poderosamente em uma circunstância completamente adversa. Imagine-se no lugar de Abraão com uma esposa que ela não pode engravidar. Imagine-se um cenário onde seu sobrinho ele é levado como cativo, ele é aprisionado. Imagine-se um cenário onde a sua esposa ela é levada para que o rei de um território, ou o presidente de um território fique com ela. Imagine-se em situações como essa, quais seriam as suas vias naturais, quais seriam os caminhos que você poderia seguir. Agora, pergunte-se como seria você se você tivesse o dom da fé. Se você fosse alguém que em circunstâncias onde as dívidas fossem enormes, ou quando algum familiar, algum amigo estivesse à beira de uma grande doença ou à beira da morte, pense como seria se você tivesse o dom da fé. O dom da fé em operação, ele entra numa força, você não duvida daquilo que você está falando, ou você está decretando, ou você está fazendo. Você toma atitudes baseadas em grande fundamento. Não há pessoa na terra que possa virar para você e dizer que você está fazendo algo errado e vai te convencer, ou vai deixar você um pouquinho abalado, não vai te fazer o menor efeito, qualquer palavra negativa, nem que seja da pessoa mais íntima da tua vida, porque você tem o dom da fé e ele está em operação e ninguém pode tirar isso de você, tem certeza. É como diz Hebreus 11, versículo 1, é a certeza das coisas que não se veem, é o fundamento das coisas que se esperam. Esse é o dom da fé em operação. E os dons, eles nem sempre estão em operação, mas há momentos onde eles são ativados para que se cumpra um propósito de Deus. Então, se existe o dom da fé de Deus enterrado em você, então ele vai entrar em operação quando for necessário, quando houver uma circunstância, ou quando você estiver buscando ao Senhor e for preciso crer com todo o teu ser para quebrar barreiras. Então esse dom, ele é para servir pessoas, servir, é para servir uma pessoa, é para que ele também ative outros dons de poder também. Eu vou explicar isso posteriormente. Os dons de curar. Como eu disse anteriormente, Jesus ele disse lá em Mateus 28 e Marcos 16 sobre a grande comissão, né? Você vai pregar o evangelho, você vai impor as mãos sobre os enfermos, isso está em Marcos 16, e eles serão curados. Isso é a grande comissão, é Jesus te delegando a autoridade dele para que as pessoas sejam curadas no nome dele, ele te delegando a promissória para que você vá lá no nome dele e no nome dele ele vai estar presente ali para que o milagre seja efetuado, e isso vale para todo cristão. Agora, os dons de curar, perceba que não é dom de curar, é dons plural de curar, são várias doenças, são várias enfermidades e a cura ela opera de formas diferentes em cada doença. Então, os dons de curar, ele é dado muitas vezes para algumas pessoas uma capacidade, uma sensibilidade a tipos de enfermidades específicas que você ora por elas e existe um efeito que acontece por trás da sua oração, uma melhoria, ou a pessoa tem uma total recuperação daquela enfermidade em específico ou de várias enfermidades em específico. A gente ora por todas, mas existem enfermidades que, de fato, existe o dom que foi dado para você. Existem grandes ministros que tiveram grandes dons de curar, mas uns específicos em cura de câncer, por exemplo. Então havia filas de pessoas que iam lá e recebiam oração e o caroço desaparecia. Então isso foi entregue aos ministros. Então é um funcionamento dado pelo Espírito para servir e curar. E a outra, a operação de maravilhas. Como eu disse anteriormente, a fé ela também ativa outros dons. A operação de maravilhas é algo sobrenatural no nível que muitas vezes vai contrariar as leis da natureza. Jesus ele pega a água, ele ora pela água e a água vira vinho. São moléculas, são substâncias completamente diferentes. Então Jesus ele ora por uma substância, ela vira outra substância, isso contraria a lei da natureza, a lei que foi criada por Deus. Então, a pessoa ela ora por um paralítico e ele volta a andar. Então, isso também envolve o dom de curar também. Mas também envolve, por exemplo, uma pessoa que ela tinha alguma coisa quebrada na coluna, ou um acidente cerebral, ou, por exemplo, uma pessoa que estava morta, literalmente morta, e há uma oração ali, um milagre acontece ali, o morto volta a andar. Levanta-te e anda ali, basicamente, ou Lázaro vem para fora e o milagre ali acontece. Então,
milagres não são explicáveis, milagres eles acontecem, claro que a partir da fé. É assim que funciona. Não há como um milagre acontecer sem a fé estar envolvida de alguma forma, tanto do receptor quanto da pessoa que faz, né? Do doador, tanto do doador como do receptor. A fé precisa estar envolvida para que um milagre aconteça. Então, os dons de maravilhas, os dons de milagre, são coisas que contrariam a lei da natureza e elas estão ali para acontecer diante da fé, o dom da fé em operação. O dom da fé precisa estar em operação para que um grande milagre possa acontecer. E os milagres não acontecem só porque a gente quer. Os milagres são resultado de um impulso, uma direção do Espírito Santo, uma situação que lhe é colocado, você é colocado na situação e o dom da fé entre a operação e o direcionamento do Senhor para que um milagre ali aconteça. Pode ser uma substância que aparece, pode ser algo que some, pode ser uma soma com uma subtração, pode ser uma divisão, pode ser uma multiplicação de pães e peixes. Então, tudo isso pode acontecer com os dons de maravilha. E existe a profecia é a capacidade de você falar algo da parte de Deus. Então, esse dom de profetizar, muitas vezes ele é o assim diz o Senhor, eis que eu te digo, pode ser sim, claro, mas também pode ser um direcionamento da própria Bíblia, entendimento da Bíblia e diz, olha, isso aqui é uma profecia, vai acontecer isso aqui, isso aqui, isso aqui. A profecia é falando do futuro, é uma fala direcionada ao futuro, é um acontecimento que vai acontecer. Então, tive muitas experiências com isso. No começo do ministério, o Senhor falou para mim que quando eu abrisse a boca, eu diria assim diz o Senhor, aconteceria. Então, por muitas vezes, quando eu tinha um impulso de dizer assim diz o Senhor, era a inspiração do Espírito Santo e dizia assim diz o Senhor, você vai se converter com 17 anos. Com 17 anos o Senhor vai mudar a tua vida. E depois o tempo passava, 17 anos acontecia. Ou algo, por exemplo, assim diz o Senhor, você vai conhecer tal pessoa e essa pessoa vai fazer tal coisa e tal coisa vai acontecer, e tudo aconteceu dessa forma. Então eu tive várias experiências relacionadas a isso. Hoje se tornou normal. A profecia é o dom que Deus te dá para servir alguém, para que algo aconteça na vida de alguém, não para te glorificar, não para dizer que você fala e acontece, é para que ele seja glorificado no acontecimento, quando acontecer. Então tem que acontecer da forma como o Senhor colocou na tua boca. A profecia é mais uma coisa que você tem que falar, inspirado pelo Senhor, do que sentir ou ver, alguma coisa assim. Deus coloca na tua boca ali para falar, né? Abre a tua boca e a encherei. Esse é o dom da profecia. Tem muita gente que o Senhor deu esse dom de profecia, mas não tem utilizado por várias circunstâncias, medo, bloqueio, trauma, não sabe usar, não sabe como funciona. Esses dias estava pregando e o Senhor falou, aquela moça é uma profetisa, chame ela aqui e diga a ela que ela precisa abrir a boca dela para que eu a use. Ela só tinha que fazer acontecer, entende? Ela precisava tomar uma ação, essa é a profecia, sai da boca e o Senhor ministra. Esses dons são utilizados de formas negligentes por muitas pessoas? São. Tem gente que se acha o profeta da Arábia Saudita, se acha o profeta de não sei o quê, fala um monte de coisa que não tem nada a ver e seja inteligente e maduro, saiba discernir o que é bom e o que não é. E esse é até um dos outros dons do Espírito Santo, o dom de discernimento de espíritos, tá? Nem toda profecia vem de Deus, nem todas essas coisas aqui que eu tô explicando vem de Deus, tá? Você tem que saber separar as coisas, meu amigo. A outro é dado o dom de discernimento de espíritos. E eu confesso para você que eu amo esse dom. Esse foi um dos dons que mais eu me aficionei e mais eu tive também experiências com ele. O dom de discernimento de espíritos, ele permite que espiritualmente você discina anjos, demônios e espíritos humanos. Você pode discernir o estado do espírito de uma pessoa, se ela está abalada, triste, aflita, passando por uma situação. Você não recebe uma palavra de conhecimento sobre ela, não é uma explicação, não é uma direção para ela e não é uma profecia, não é nada disso. É um sentimento, é uma sensação forte sobre o estado espiritual daquela pessoa. Um aprisionamento, uma obra satânica, uma obra de macumba, ou uma tristeza muito grande, ou um sentimento de traição, ou alguma coisa assim que você sente. Ou seja, não é uma explicação, como eu disse, não é uma informação, é um sentimento, é uma impressão que você tem. E esse discernimento de espíritos é utilizado também para saber os ambientes. Existem demônios nesse ambiente. Uma vez eu estava numa casa, e nessa casa que dava muitos problemas, muitas situações, e eu estava lá através de um familiar. Então eu entrei no quarto, e quando eu entrei no quarto eu senti um peso muito forte. Você já deve ter sentido pesos em lugares, certo? Então isso é um pouco de discernimento de espíritos. Então eu senti um peso muito grande e a minha sensação era que alguém queria me... Era um sentimento de...
que vinha para mim. E aí o discernimento mostrava que isso, na verdade, era um espírito que estava ali, que queria fazer alguém que estava ali no passado, antigos donos, proprietários ou alguém daquele local. Alguma coisa assim. Então eu chamei a moça responsável, que não era dona do imóvel, ela estava ali só para auxiliar na venda e tudo mais. E eu não conhecia os proprietários, não conhecia a história, não sabia de nada. Então ela falou com a moça que era a dona, e aí a gente descobriu que a antiga proprietária estava ali, tinha tentado naquele quarto ali onde eu estava. Então tudo isso era um ambiente espiritual que já estava ali, mas meus olhos não estavam vendo. Mas o discernimento de espíritos, ele revela essas coisas. Por isso que é um dom de revelação. Você percebe que as pessoas que não acreditam nisso, elas estão só perdendo coisas que são muito, muito poderosas. Sim, envolve muito risco, envolve muitas coisas por trás, envolve busca, envolve responsabilidades. São disponíveis para quem acredita e quem quer assim buscá-las, né? Então você pode discernir anjos também, né? Muitas vezes eu ia dormir, de noite eu tava ali cochilando e aí aparecia a visão, a minha visão clareava, né? A visão fechada, olho fechado, clareava assim de repente, como se alguém colocasse uma luz assim, e eu via o olho de um anjo, eu via o relance, via os olhos e levava um susto, o coração disparava, era desesperador, mas quem está buscando o sobrenatural tem que estar aberto a isso, tá? Agora, buscar o sobrenatural de formas bíblicas, em oração, em jejum, buscando o Senhor. Nada de tabuleiro ouija, nada de centro espírita, nada desculpa se você é espírita, mas amigo, se você não está buscando biblicamente, se você está buscando de outras formas, com passe, de outras formas que não são as bíblicas, amigo, você está abrindo portas espirituais e os espíritos malignos podem passar por elas em direção a você. Essa é a grande realidade. Escute alguém que tem experiência com isso, tá? A gente expulsa demônio de pessoas que já pisaram em centro e se você é do centro, então, por favor, saia e vai buscar o Senhor Jesus, tá ok? Se você tá tendo contatos sobrenaturais que não são por meio de Jesus, que é o único caminho, então você está abrindo brechas para que o mal entre na tua vida emocional, tua vida sentimental, teus relacionamentos, afeta a sexualidade. Hoje os jovens querem muito buscar espiritualidade e de outras formas e afeta a vida sexual deles, afeta a sexualidade. Eles trocam de sexo muitas vezes por caminhos que eles abrem. Então, eu estou sendo bem direto aqui e, por favor, busque o Senhor Jesus. Ele tem muito a te oferecer, muito a te entregar e muito a te usar. Não pesquisa horóscopo, sabe? Não vai atrás de livros de filosofias vãs, de espiritualidade louca. Não vai atrás dessas coisas, por favor. A Bíblia tem tudo que você precisa para entrar no santuário, no Santo dos Santos e ver o manifestar de Deus. E existe o dom da variedade de línguas. Variedade de línguas são várias... Por que é variedade? Ou vários tipos? Porque são vários tipos, exatamente isso, né? Várias formas das línguas se manifestarem. Pode ser idiomas, ou seja, você está falando aqui, eu estou falando português com você e você está escutando aí porque eu estou falando desta forma e ustedes estão compreendendo de uma forma diferente. Então, porque o Senhor está traduzindo. Essa é uma forma de variedade de línguas. Agora existem outras. Por exemplo, eu estou aqui falando com você e eu não sei, me dá uma vontade, um espírito, eu começo a falar quando eu recebi esse batismo com o Espírito Santo, eu comecei a falar em outras línguas. Então, pode ser línguas para edificação pessoal, é o que a Bíblia diz em 1 Coríntios 14. Paulo gasta o tempo todo ali falando que as línguas é para edificação própria. Línguas estranhas, então pode ser esse tipo de língua, edificação própria, ou pode ser a língua que tem interpretação. Paulo também fala, né? Se você está falando em línguas, que haja intérprete. Aí tem sempre os nossos irmãos da fé, queridos, que também são nossos irmãos, estão na fé também, tá? Não há julgamentos, mas eles têm uma interpretação do tipo que alguém está falando outro idioma e tem um intérprete lá, né? O tradutor. Tradução não é interpretação, né? Tradução é o traduzir, por exemplo, entonces, então, ou traduzir, por exemplo, embaraçada, grávida, não, isso é uma tradução. Agora, interpretação é quando é algo que o Senhor está falando e nós estamos ali interpretando daquilo que está vindo no nosso espírito, né? Então, línguas para interpretação é isso. Línguas para interpretação é
quando o Senhor levanta alguém, a pessoa começa a falar para a igreja e há um intérprete que se levanta e começa a traduzir o e aí a pessoa vai e começa a traduzir. Há quem imite essas coisas? Pode imitar, pode fazer várias coisas, mas do Espírito Santo é um dom, ok? Também existe dentro da variedade de línguas as línguas para intercessão, né? Não sei se você já acordou, você já é cristão, já está habituado com isso, acordou de madrugada e uma vontade enorme de orar em línguas, e você começou a orar, uma coisa agoniando você aqui dentro, você orando, e depois chega um momento que te deu paz. Você estava intercedendo por alguém ou por uma situação. Isso também faz parte da variedade de línguas, tá bom? E a interpretação, né? Eu acabei de falar, interpretar não é traduzir, interpretar. Quando você está ali, ouve a oração em línguas, né? Você está ali escutando, só que aqui dentro é como se estivesse dando as respostas, né? Eu já estive ali com meu pastor, ele estava falando algo em línguas, e de repente ele falando, parecia que fazia sentido o que ele estava falando. Chegará um tempo que não sei o que, e parece que a resposta ia saindo ali e ia fazendo sentido. E isso daí é uma interpretação. Isso daí é o Senhor interpretando dentro de você. E como ativar? Bom, o Espírito Santo, ele tem todos os dons, ele pode te dar todos os dons, mas existem uns que vai chamar a sua atenção, que vai atrair você, vai queimar dentro de você e você vai ser inclinado a buscá-los, ou melhor, ativá-los. Existem coisas que já estão em você, mas você precisa ser batizado com o Espírito Santo. Há pessoas que não acreditam nisso. Tem quem diga que você aceitou Jesus, pronto, você tem o selo do Espírito Santo, mas isso não é o que a Bíblia diz, né? A Bíblia diz que o Espírito Santo, ele é derramado sobre alguém, não é? Em Atos 2, nós vemos ali o derramamento do Espírito Santo para quem estava ali em oração, para quem estava buscando o Senhor, para um momento de avivamento ali. O Espírito Santo é derramado, alguns chamam de a segunda bênção. Então, sim, a pessoa aceitou Jesus, ela confessa com a sua boca, ela aceita em seu coração, como diz em Romanos 10, e ela tem a salvação. Pronto, você está salvo, você creu em Cristo, você se arrependeu, você mudou de vida, amém? Mas o Espírito Santo, ele precisa habitar em pessoas. Quem não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. O Espírito Santo habita em alguém pela fé. O Efésios capítulo 1 diz que quando nós cremos, somos selados com o Espírito Santo da promessa. Fé não é algo que eu digo assim, olha, eu quero ter fé aqui agora. Pronto, eu tenho fé, obrigado Espírito Santo por me batizar. O batismo nas águas, você pode decidir quando você quiser, você pode se batizar agora. Mas o Espírito Santo não. O Espírito Santo é uma busca que você precisa fazer, você precisa buscar o Espírito Santo para que ele habite em você, te transforme em filho de Deus, te tire da zona criatura e te transforme em filho, porque um filho, lê Romanos 8, existe a guerra da carne e do Espírito. O Espírito Santo, ele habita nas pessoas e transforma em filhos de Deus. João capítulo 1, que diz que os filhos de Deus são os que receberam o Espírito de Deus. João capítulo 1, versículo 12, que diz todos os que receberam Jesus lhes deu o direito de se transformar em filhos de Deus, serem filhos, ou quem não era filho, recebeu o Espírito de Cristo. Então você precisa do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele vai vir sobre você quando você o buscar. E ele vai entregar dons a você. E para algumas pessoas, né, uma das evidências é o falar em línguas. Mas eu acho que tem um vídeo aqui no canal que fala sobre falar em línguas. Você pode ver lá para aprender um pouco sobre falar em línguas. Tá? O demônio também fala em línguas, mas não é a língua do Espírito Santo, tá ok? As línguas do Espírito Santo só o Senhor entende. E o diabo fala umas coisas aí que não é as línguas do Senhor, não. Mas as línguas estranhas, muitas vezes, para algumas pessoas, é a evidência do batismo com o Espírito Santo, né? Eu acredito que uma das evidências é a transformação do caráter, da santidade de uma pessoa, do comportamento dela. Isso é uma das evidências, e o falar em línguas também pode acompanhar isso também. Eu vou te falar agora 3 formas de você poder receber os dons do Senhor e ativá-los. Primeiro, arrependimento. Ore e jejue continuamente, confessando seus pecados, reconhecendo seus erros. Você precisa saber que o Espírito Santo precisa transformar teu caráter. Ele precisa tratar você, te transformar em uma pessoa mais humilde, te transformar em uma pessoa mais centrada, uma pessoa mais responsável, uma pessoa mais dependente do Senhor. Como é que o Senhor vai te entregar um dom e você não é dependente dele? Você é uma pessoa orgulhosa, arrogante. Tudo isso está na nossa carne, está lá no nosso DNA. E no arrependimento a gente é tratado pelo Senhor Jesus para receber os dons do Senhor. O arrependimento, ele te mantém humilde. Segundo, peça. Pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, bata e abre-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, aquele que busca acha, aquele que bate a porta será aberta.
Você precisa pedir. Peça ao Senhor, você entender um pouco dos dons. Algum deles aqui queimou teu coração, falou com você. Então você vai orar por eles, você vai pedir ao Senhor. Você vai dizer, Senhor, eu quero esse dom, se essa é a tua vontade, se o Senhor me permite. Eu peço a Ti para ser usado pelo Senhor. Eu passei por esse processo, tá? Todos os dias, ajoelhado, orando, jejuando, lendo a Bíblia, aprendendo mais sobre eles, entendendo, Senhor, eu quero ser usado, eu quero esses dons, eu quero isso aqui, isso aqui, isso aqui. E o Senhor começou a fazer eles queimar dentro de mim. E o terceiro, pratique, né? Você precisa olhar para um paralítico, sei lá, para alguém que está com dor de cabeça e falar, olha, eu estou orando pelo dom de curar, então eu vou pôr a minha mão aqui e vou orar pela cura, né? Você está orando aí pelos dons de revelação, então, Senhor, fala comigo. Eu quero orar por alguém aqui, eu estou disponível, estou disposto e disponível. Eu gosto dessa expressão, D&D. Disposto e disponível ao Senhor me usar aqui agora. Então fala comigo, me mostra algo sobre alguém. Você se dispõe ao Senhor e Ele vai começar a colocar impressões em você. Você vai ter que agir, você precisa de uma atitude, praticar. Vai lá e ora por alguém e se permite ser usado. Fale, Senhor, que tudo venha do Senhor, que vier da minha boca, saia do Senhor, para abençoar a vida dessa pessoa. E você precisa entrar em ação e em prática. Se você quiser aprender mais sobre dons espirituais, sobre fé, sobre santidade, sobre histórias da Bíblia, sobre coisas que talvez você lê a Bíblia e não compreende, eu tenho um e-book que você pode acessar, ele aqui embaixo, tá? Ele está num preço muito acessível para você aprender muito. Você vai estar investindo no seu desenvolvimento espiritual, no seu conhecimento e abençoando aqui o projeto aqui, Eduardo Viegas, desse canal, abençoando também, para a gente continuar alcançando mais pessoas, crescendo isso daqui, você adquirindo, você talvez não veja, mas você vai estar fazendo com que isso se propague. Você se inscrever aqui nesse canal, você comentar aqui, você vai propagar isso e você vai ser um abençoador, porque mais pessoas vão ver isso. Se você foi abençoado por esse vídeo, mais pessoas vão ser abençoadas. Então envie para uma pessoa também. Se você tem interesse, adquire aqui o e-book que vai estar aqui embaixo. Se chama Manual do Cristão. Vai ter muita coisa ali para você aprender, para você exercitar, tá bom? Então você pode acessar aqui embaixo e assiste aqui um dos meus vídeos aqui para você ficar por dentro disso tudo e surfar na onda do Espírito para a tua vida. Até logo!